Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres porque mais uma vez estamos na casa de Deus, não é verdade? É verdade. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer uso da palavra de Deus no livro do Salmo, número 126, o verso de número 3, para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que nos resgatou das trevas para a sua gloriosa luz. Amém? Glória. Salmo 126, verso de número 3. Todos encontraram? Amém? Amém. Eu estarei lendo, os irmãos meditem na leitura da palavra de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Amém. Podeis tomar os vossos assentos, dando liberdade para o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito do Senhor se faz presente nesse lugar. A glória de Deus está sobre esta casa. A unção do Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E eu tenho por certo que Deus já falou conosco, Deus está falando e Deus vai continuar a falar ao nosso coração, porque é da vontade de Deus que nós, nessa noite, ouçamos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem preparado para essa igreja. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? E nessa noite eu já inclinei o meu ouvido para ouvir a voz do Senhor. E eu tenho certeza que Deus já falou no teu coração. Deus já falou grandemente no meu coração. Louvado e exaltado seja o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Amém. Eu estou muito alegre, irmão, porque eu já ouvi a voz de Deus. Eu estou muito feliz porque o Espírito do Senhor, nessa noite, mais uma vez, ele vem confirmando o projeto de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esse casal, pela vida do pastor Edson, pela vida da sua esposa, pastora Graciene. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus por esse casal abençoado, casal que nós conhecemos ali naquela vigília, ali na câmara, onde eu tive o privilégio de estar dirigindo, uma vigília daquela, onde o Senhor também derramou a sua glória, derramou poder, derramou unção, onde vidas foram renovadas, foram impactadas pelo poder da palavra. Não porque era o pastor Genildo que estava dirigindo aquela vigília, mas era porque o Espírito Santo de Deus é que conduzia aquela vigília, é que conduz aquela vigília até hoje e até quando o Senhor assim permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, sem perda de tempo, porque o horário, o relógio não para. Sem perda de tempo, eu quero voltar para o texto lido nessa noite. Livro do Salmo, número 126, verso número 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O pastor Edson, ao me convidar, ele falou: pastor, nós estamos em um culto de agradecimento, um culto de ação de graça, onde nós vamos render graça ao Senhor, onde nós vamos adorar ao Senhor por uma campanha que encerrou, uma campanha de vitória, uma campanha de poder, uma campanha de quebra de maldição, uma campanha onde o Senhor tem se revelado para a sua igreja. Aleluia. E nessa noite nós estamos aqui porque nós somos crentes alegres. Nós estamos aqui porque nós somos felizes, irmão. Ainda que você tenha um dia atribulado, ainda que Satanás tentou te passar a rasteira, mas o Espírito de Deus te conduziu a esse santuário. A tristeza ficou lá fora e a glória do Senhor vai invadir a tua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Nessa madrugada eu estava perguntando para o Senhor: Senhor, era por volta de 2 horas da manhã, me fugiu o sono e eu comecei a pensar nesse culto, pastor. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer transmitir para o teu povo? Qual é a mensagem que o Senhor quer revelar para a sua igreja? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu um versículo de madrugada, porém
Senhor. Aí talvez você fala, pastor, eu já tentei, mas as coisas não acontecem na minha vida. Pastor, eu fiz a campanha, realmente, muitas pessoas receberam, muitas pessoas foram abençoadas, mas eu continuo do mesmo jeito. Eu tenho um segredo para você. O Espírito de Deus me revela nesta noite um mistério da tua vida. Se você adorar ao Senhor de todo o teu coração, o sobrenatural de Deus vai descer na tua vida. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor produz na vida do cristão uma prosperidade jamais vista. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós voltamos para a palavra de Deus, para esse texto lindo, nós entendemos que o povo de Israel, eles estavam alegres, eles estavam felizes, porque Deus havia realizado obras sobrenaturais no meio do seu povo. Observe que quando o povo deixava de adorar a Deus, quando o povo deixava de oferecer ao Senhor o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, Deus permitia que o povo era levado ao cativeiro. Quando nós deixamos de adorar ao Senhor, quando nós deixamos de buscar a Deus, quando nós deixamos de apresentar a Ele o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, Deus permite que a tribulação venha à tua vida, Deus permite que a prova venha à tua vida, Deus permite você passar até pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê? Porque Deus quer de você o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Jesus, na certa feita, ele falou: olha, eu estou à procura de homens e mulheres que me adorem em espírito e em verdade. E nesta noite, se eu e você, nós arrancarmos do âmago do nosso coração o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, eu tenho por certo que o Espírito de Deus vai mudar a história dessa noite. Quantos estão entendendo? Começa na liberdade para o Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus, que unção é essa dessa igreja? Quando nós oferecemos a Deus o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, Deus muda a tua sorte. Por isso que o salmista resistiu aqui. Deus mudou a sorte de Israel. Deus mudou a história de Israel. Se nós olharmos, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Deuteronômio, no livro do Êxodo, capítulo 3 aproximadamente, salvo engano, nós entendemos que o povo de Israel, ele se encontrava no cativeiro, o povo de Israel se encontrava no Egito, o povo se encontrava aprisionado, porque eles falharam, eles erraram, eles deixaram de buscar a presença do Todo-Poderoso. A palavra de Deus, ela registra que desceu para o Egito o povo de Israel. Mas com o passar dos anos, aquele povo esqueceu de oferecer o louvor, de oferecer a adoração a Deus, e com isso eles passaram a ser escravizados. E no livro de Êxodo, capítulo 3, descendo os versículos, o Senhor agora, ele começa a dizer que aquele povo, eles reconheceram e começaram a buscar a Deus. Aleluia. Eles começaram a oferecer ao Senhor aquilo que lhe era devido. Eles começaram a oferecer
É você oferecer a Ele o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo de liberdade para o Espírito Santo? Grande é o Senhor. Aleluia. Então a palavra de Deus resiste que o povo começou a buscar a Deus. Irmãos, quando você, quando eu, quando nós, quando a igreja do Senhor, quando o povo de Deus, ele começa a oferecer aquele louvor, a verdadeira adoração, quando nós colocamos Deus como primazia na nossa vida, Deus, ele levanta do seu trono e ele vai pelejar por você. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor ele disse: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está no Egito. Aleluia. E quando Deus ouve o teu clamor, ele levanta do trono, dá uma ordem de vitória ao teu clamor e a tua história mudada. E Deus então arranca aquele povo, Deus arranca aquele povo que estava encarcelado, povo que estava sofrendo, povo que era humilhado, povo que não tinha praticamente nem nome. Deus deu nome, Deus deu terra, Deus deu bênção, Deus deu vitória, Deus prosperou, porque eles adoraram o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro adorador é aquele que não importa a situação que está vivendo, não importa a luta que está passando, não importa o tamanho da crise, do problema, da enfermidade que está assolando a sua casa, que está assolando a sua família, que está assolando a sua alma, mas o verdadeiro adorador é que mesmo em tempo de crise, ele adora ao Senhor, assim como Jó fazia quando estava no momento de crise. Grande é o Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós entendemos que independentemente da situação que estamos passando, a primazia é para Deus, a adoração é para Deus, o tema central é Ele, a adoração é dele, o louvor é dele. Maravilha. Quer que Deus muda a tua história? Agora é Ele. Quer que Deus muda a tua história por completa? Abra a tua boca nessa noite. Dê liberdade para o Espírito. Agora é Ele, irmão. Quando você começar a honrar Jesus Cristo por tudo quanto Ele tem feito na tua vida, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver Deus trabalhar na tua família. Você vai ver Deus libertar o teu filho que está afundado nas drogas. Você vai ver Deus arrancar das garras de Satanás almas da tua família que estão aprisionadas por Satanás. Porque o louvor liberta. O louvor traz libertação. Aleluia. Observa que quando nós voltamos ali para a história de Israel, quando Saul ele estava no trono, quando Saul ali ele estava reinando sobre Israel, observa que ele era atormentado por demônio, ele era atormentado por espírito maligno. Mas então Deus agora usa um verdadeiro adorador. Deus então usa Davi. Davi pega a sua harpa e começa a adorar a Deus. Olha só o milagre de Deus aí, irmão. Olha só, Davi vai louvando e o Espírito vai saindo. Davi vai louvando, a glória de Deus vai entrando na vida de Saul. E Saul era liberto. Saul era impactado pelo poder. Através do louvor. Através da adoração. Quando o povo de Deus se coloca na presença do Senhor em adoração, não existe demônio, não existe barreira, não existe muralha, não existe fornalha, não existe luta, não existe problema, não existe crise. Quando Deus quer te abençoar, não existe crise. Quando Deus quer fazer prosperar o teu caminho, não existe situação. Só precisa ter o segredo do sucesso. Aleluia. Só precisamos ter o segredo do sucesso. E qual é o segredo revelado pelo Espírito Santo de Deus? A verdadeira adoração, o verdadeiro
quando nós voltamos para o Novo Testamento, nós encontramos dois homens de Deus, dois obreiros, dois homens que estavam dando a vida para fazer a obra do Senhor. Ou dificuldade, ou luta. Olha só o que fizeram daqueles dois homens, Paulo e Silas. Eles estavam pregando, eles estavam ministrando a palavra, mas o diabo se levantou. Eles foram açoitados, foram presos, foram chicoteados. A sua costa estava toda cortada, mas nem por isso eles pararam, nem por isso eles se renderam, nem por isso eles abandonaram a fé, nem por isso eles abandonaram o ministério, nem por isso eles chamaram. Mas louvado seja o nome do Senhor. Perto da meia-noite, aqueles homens estavam cansados, estavam com seu corpo todo domingo, eles estavam com sede, eles estavam com fome. E Paulo olha para Sila olha para Paulo e fala: Paulo, o Espírito está me revelando o segredo aqui, o Espírito Santo está me revelando o mistério aqui. E aí, quando eles foram, ele mesmo é verdade, há um mistério de Deus dentro dessa cadeia, dentro dessa prisão. E qual foi? Eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a adorar, eles começaram a buscar o Senhor. E a palavra de Deus, ela é fiel e diz que todos ali foram impactados pela glória do Senhor. Não existe situação difícil que Deus não pode mudar. Não existe situação difícil. Paulo e Silas estava todo ensanguentado, atados no tronco, pé, mão, estavam todos amarrados. Mas o Espírito Santo revelou a eles dentro daquela cadeia o segredo para eles saírem dali, o segredo para eles alcançar a vitória, o segredo para eles alcançar o sucesso que eles precisavam. Então eles começam a louvar ao Senhor. Não sei qual foi o hino que eles louvaram, eu não sei qual foi a adoração que eles adoraram, mas eu só sei uma coisa: a adoração que eles fez, o louvor que eles ofereceram, foi de verdade, não foi da boca para fora, foi do coração, foi da alma, foi do Espírito, e chegou ao dono daquele que reina para todos. Aleluia! Grande é o Senhor. E quando o louvor chega na presença de Deus, você pode sentar e cruzar o braço. Quando a tua adoração chega à presença de Deus, você pode sentar, cruzar, e cruzar o braço. Pode marcar o relógio, porque a vitória vai chegar na tua vida. Quando o crente consegue chamar, atrair a atenção de Deus para a sua vida, meu Deus faz cumprir todas as promessas da nossa vida. Louvado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Aí também você fala: pastor, o Senhor fala porque o Senhor não está vivendo o que eu vivo. O Senhor fala assim porque o Senhor não sabe a luta que eu enfrento. Irmão, se eu perguntar aqui quem está passando por luta, quem está passando por dificuldade, eu creio que até o pastor vai levantar a mão. É verdade. Porque crente que não passa a luta, ele está com problema de fabricação. É? Verdade. Porque se nós olharmos para a vida de Jesus, antes dele nascer, já estava sendo perseguido. Antes dele nascer, já estava sendo perseguido. Já estava tramando contra a vida dele. Já queriam matar, acabar com o ministério, assim como tem tentado na sua vida, irmão. Assim como tem tentado acabar com o teu ministério, acabar com o projeto de Deus na tua vida, mas tenha certeza, não olha para lá, não olha para ver, olha para ser Jesus Cristo de Nazaré. Oferece a Ele louvor, oferece a Ele oração, e você vai ver que Ele vai mudar a história da tua vida, porque Ele é Deus do céu e é Deus da terra, e agindo Ele, nem os demônios podem me impedir. Porque quando Deus promete e nós permanecemos no propósito de Deus, a vitória vem. As promessas vão se cumprir. Deus vai te exaltar.
fiel ao que te prometeu, o qual fará cumprir todas as promessas da tua vida. Então somente adore a Ele, exalte a Ele, e a Ele todo louvor, toda adoração, porque como o pastor falou no início do culto, a única estrela que brilha aqui é Jesus de Nazaré. É para Ele nosso louvor, é para Ele a nossa adoração. Quando nós começarmos a honrar a Jesus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a nossa história. Ele vai mudar a nossa vida. Ele vai mudar até mesmo, irmão, até mesmo os teus projetos. Até mesmo os teus projetos. Porque às vezes você projetou alguma coisa, mas não está no projeto de Deus. O Espírito Santo fala que às vezes nós projetamos alguma coisa, mas não está no projeto dele. Mas quando nós adoramos a Ele, quando nós nos derramamos em seus pés, olha só, Deus Ele muda até os seus planos, até os seus projetos, porque o meu plano não é plano de Deus, o meu projeto não é projeto de Deus, o meu caminho não é o caminho de Deus. Mas quando eu adoro, eu sou guiado pelo Espírito. Quando eu adoro, eu sou movido pelo Espírito. Quando eu adoro, eu sou embriagado pelo Espírito. E a unção de Deus toma conta da minha vida e faz a diferença ao ano passado. Já cantará a sua graça. Quantos entenderam a mensagem de Deus nessa noite? Se coloca de pé. Maravilha de Deus. Aleluia. Essa mensagem foi para mim, viu? Essa mensagem eu peguei. Foi para mim. Porque às vezes eu tenho tempo para tanta coisa, pastor. Mas às vezes eu não tiro tempo para dedicar a Deus. Né? Observa que o dia ele tem 24 horas. Será que nós dizimamos o dia do tempo? Hã? É. Às vezes nós temos tempo para todas as coisas, mas nós não paramos para refletir no tempo que nós temos que tirar para Deus. E nessa noite eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no teu coração, porque no meu coração eu recebi a revelação da parte de Deus para a minha vida, para me conquistar vitória, para a minha vida ser diferente, para o meu ministério ser diferente. Eu preciso ofertar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento fazer uma oração com os irmãos. Eu não vou chamar todos aqui na frente, até porque nós não temos tempo. Mas eu quero nesse momento, aí onde você está, eu quero unir a minha oração com a tua. Eu quero unir a minha fé com a sua. Eu quero unir a minha força com a sua. Amém? Os irmãos concordam? A Bíblia diz: se dois concordar na terra, será concordar no céu. Se você concordar comigo, Deus vai concordar com a tua vitória. A igreja concorda? Amém. Então nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, eu peço, como a pastora disse, Deus ele não trabalha muito com ética. Então eu quero que você esqueça a ética. Esqueça que tem o irmão do seu lado, esqueça que tem um na sua frente, esqueça que eu estou aqui. Amém? Aleluia. E nessa oração, vai ser uma oração curta, mas nós vamos oferecer a Deus aquilo que nós ainda não oferecemos. Glória a Deus. Nós vamos ofertar ao Senhor, não ouro, não prata, mas um sacrifício vivo e agradável a Deus nessa noite. Amém? Os irmãos concordam? Então vamos orar. Eu quero orar com você. Altíssimo e soberano Deus, Pai da eternidade, meu Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor, a tua palavra foi ministrada, meu Deus, da orientação do teu Espírito Santo, meu Deus, com base na tua palavra, Senhor, nós ministramos, ó Pai, aquilo que o Senhor havia de ter transmitido para o teu povo. Meu Deus, neste momento, papai, eu quero unir, Senhor, a minha fé com a fé da tua igreja.
posse da sua vitória. Toma posse da tua vitória. Tomai os vossos assentos, glorificando a Ele, porque somente Ele é digno do louvor e da adoração. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando essa igreja e que o fogo nunca venha se apagar desse altar. Amém? Que todos quanto adentrarem a este santuário, seja eles envolvidos pela glória de Deus e embriagados pelo poder do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero agradecer. Amém, Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Amém. por essa oportunidade, por ter nos confiado a tribuna de sua igreja. Amém, Jesus. Grande responsabilidade de transmitirmos a palavra de Deus. Bem, eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus em Cristo continue abençoando o anjo dessa igreja, abençoando a sua esposa, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério. Amém? Que esse ano venha a ser verdadeiramente o ano da dupla honra nesse ministério para a glória, louvor e adoração do nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor. Que Jesus ele possa, de uma forma extraordinária. Quando Deus tocava no coração da minha esposa, e eu não poderia deixar de transmitir a mensagem do Espírito de Deus, ele falava no meu coração que Deus ele fez uma promessa ao Senhor e também à sua família, que nessa terra o Senhor ia honrá-los. E ainda, aleluia, este ano, aleluia, tu vai viver a honraria de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Ainda por esses dias, vós perguntaram assim: meu Deus, se o Senhor é conosco até aqui, meu Jesus, sai da copa, cai na fornalha, entra para o buraco de novo, que mistério é esse? Mas o Senhor, Ele há de cumprir e velar pela promessa, amém? Que Ele fez na vida de vocês. Graças a Deus. Deus vai te levantar um degrau ainda este ano, amém? Eu vi a porta já aberta, amém? Na questão profissional, aleluia. Jesus há de te honrar, começar por aí, amém? Glória a Jesus. Então, que Deus abençoe sempre, viu? A sua vida e toda a família, no nome de Jesus. Todos entenderam que Jesus falou, amém? Amém. Você tomou posse da tua vitória? Eu tomei posse da tua vitória, amém? Glória a Jesus. Deus abençoe sempre.